Mas quando que Karina viu, caramba, é o Wendel? E quando que você viu isso? Porque desde o começo você acreditava mais, você insistiu mais. Não, eu vi no jantar lá no Zazá quando eu pedi namoro. Quando eu pedi namoro, eu falei, foi ali. Falei, é ela, acabou. Ali acabou a dúvida. Não, acabou a dúvida. Eu já tava na mentalidade do tipo, a gente vai namorar, eu já tava nessa mentalidade. O namoro, ele vai desaguar naturalmente num casamento. Não, eu não pensava, eu confesso. Pra mim foi uma construção com o Wendel. Não teve um eu momento, estava então, apaixonadinha, assim, sabe? Ali naquele final de semana, que foi maravilhoso. Era um homem masculino, que era uma coisa que eu tinha decidido também na minha vida. Eu não tinha uma lista do que eu esperava de um homem. Mas tinha duas coisas que eu queria no meu próximo relacionamento. Eu queria um homem masculino e emocionalmente desenvolvido. Não queria mais homem, cheio de problemas. Porque tem muita mulher que é salvadora de homem, cara, sabe? Eu falei, cara, eu não quero salvar Criando criança é foda, eu não né? quero salvar mais um homem, você entende? É claro, se acontecer alguma coisa na vida do meu marido e que emocionalmente ele se desestabilize, que ele precise de mim, claro, eu vou estar aqui. Mas você já pega o cara zoado, quebrado, destruído, você entende? Então eu tinha isso em mim, eu queria um homem masculino, que eu sou uma mulher que naturalmente, eu tenho muito masculino, eu sou uma mulher muito masculina, e eu precisava de um homem masculino para eu baixar essa energia e poder aflorar mais o meu feminino, e queria um homem emocionalmente resolvido, e tava aqui, pensa um homem que emocionalmente... Isso né, você não pode negar, né? Desde sempre ele estava resolvido. Sempre. Você quer o quê, Wendel? Fogos? Porque você vem a Cuiabá e ele... Ok, que horas podemos nos encontrar? Muito estoicismo, né, Wendel? Muito. Que horas podemos nos encontrar? Ele não se abalava, né? E, então, em 2018, nós nos casamos numa cerimônia, nós dois, lá na Grécia, você veja. A gente fez uma viagem para Grécia e era uma época que foi muito antes da nossa conversão. Então, a gente acreditava eu brinco, né? Que a gente acreditava num Deus Nutella, num Deus tutti-frutti. Era mais, faça o bem... É só você não matar ninguém, não se prostituir, e tá tudo bem, né? Uhum. Era aquela coisa, né? Imagina uma corda que no extremo existe tudo que existe de pior. Vamos colocar aqui, por exemplo, o demônio. Não, demônio, e na outra ponta, Deus, Jesus. E aí a gente se comparava com essa parte da ponta. É só não ser parecido com... Eu falei, quando veio a conversão, a gente falou, pô, e se a gente se comparasse com a outra parte da corda, né? E se a gente se comparasse com o que existe de melhor, né? Então foi antes da nossa conversão esse processo todo, né? E aí nós fizemos uma cerimônia simbólica lá na Grécia, lá em Santorini. E nos casamos no civil lá na Palhoça. Fomos casados na Palhoça, em Santa Catarina. Quando a gente morava lá. E aí nos casamos em 2018 no civil. E seguimos, né? Seguimos nossa vida e construindo a vida juntos. E aí, o casamento na Igreja Católica foi há um ano... faz um ano? Esse é aquele momento que você quer matar um ano e meio, peraí. Se eu olhar meu Google Agenda, tem lá. Deixa eu ver quando foi, né? Gente, é daqui a alguns dias nosso aniversário de casamento. Foi 2022, não foi? 9 de junho. Não, já vai fazer 2 anos? Não, um ano. Não, um ano. Foi 9 de junho, aqui, foi ó. ano Fotinha minha lá. Isso. Eu abri Foi linda a foto. cerimônia. Foi linda mesmo. Foi lindo. Sabe que nosso casamento, inclusive hoje, no dia de hoje da gravação aqui do programa, eu recebi uma mensagem de uma amiga nossa, uma pessoa, dizendo tudo o que aconteceu com ela do ponto de vista espiritual com o nosso casamento. Ai, que lindo. Nosso casamento rendeu frutos, né? Nosso casamento rendeu frutos porque ninguém de conversão. entendia. Durante o nosso casamento, as pessoas não entendiam. Porque foi um processo muito, muito profundo pra gente. As pessoas não entendiam, mas por que eles estão chorando lá? O padre deu alguma coisinha na boca deles, por que eles estão chorando tanto? O que está acontecendo? Muita gente não conseguia entender. Porque só para lembrar, né? O dia do nosso casamento foi a nossa primeira comunhão. Foi a conversão. foi Lembra que o dia a Cissa que fez a primeira foi comunhão. o dia da nossa primeira comunhão. Então nós fizemos antes do nosso casamento. Foi nós literalmente a conversão ao catolicismo ali, né? Nós já vínhamos vivendo o catolicismo, Sim, mas decisão nós foi não antes. podíamos comungar. É. Nós não podíamos receber o sacramento da comunhão porque nós éramos casados no civil e vivíamos juntos. Então não podíamos receber só para todo mundo comunhão. entender, Viveu né? em pecado. Exatamente, o sacramento da receber, conhecido Comunhão. como a hóstia, né? É só quando você está em estado de graça, onde você não está cometendo nenhum tipo de pecado. E aí a gente estava num momento que a gente não tinha casado, não tinha resolvido nada dessas questões. Nós éramos casados só no civil. O que... Pra igreja Pra não igreja nada, não serve. Pra igreja não serve. É absolutamente nada. E eu não tinha confessado meus pecados, nada disso. E aí a preparação para o casamento foi fazermos a catequese,
foi o processo de confissão, onde eu me confessei 2 vezes. E aí você imagina, você pegar quase... Confissão de uma vida. 40 anos Eita. de vida. É muita coisa. Pois é, e aí meu exame de consciência foi umas 3 horas. Parando pra pensar assim, ano a ano da minha vida, tudo que eu tinha feito de merda, tudo que eu tinha errado, e quantas vezes eu tinha errado naquilo e anotando aquilo. E quando eu cheguei na frente do padre, faltava ali, sei lá, uma semana pro casamento, foi uma confissão de, assim, eu falando sem parar, foi uns 15 minutos. E falando tudo. Quando eu terminei, o padre perguntou, como é que você se sente? Cara, eu comecei a chorar, sabe? O padre se aposentou depois disso. Foi tanta coisa. Pós-traumático. E aí foi maravilhoso. E aí foi interessante porque né, depois da primeira confissão, aí fez a segunda, e aí o casamento era no outro dia. E aí eu falei, não, eu vou dormir na sala, não vou dormir com você no quarto. Não Ela, dormiu. para com isso. Eu falei, não, eu confessei. Chega de pecado. Eu não comunguei não, mas eu confessei, tô 0 pecado, eu vou dormir na sala. Dormi na sala. Tudo bonitinho. Tudo E outro bonitinho. dia, E aí o casamento nos casamos, foi e aí lindo. Foi a nossa, a gente deixou. Nós preferimos esperar, né, a primeira comunhão pro dia do casamento. E aí, muitas pessoas ficaram chocados, né? As pessoas, Foi a comunhão, foi a crisma e o casório. Não, então. crisma não. Crismar nós vamos crismar daqui uns dias. Nossa crisma tá chegando. Não, a gente só fez a Quem primeira fez comunhão. isso foi o porque Pedro e a Priscila. O Pedro e a Sobral Priscila. Supletivo. também já supletivo, vieram aqui no podcast. Acho até que o Pedro faz tráfego pro episódio deles, que é o mais visto de todos. Acho que foi muito legal também. Mas o do Pedro eu lembro que a É o gente mais achou visto de curioso. todos? Foi dos de casais. Foi. Curioso, não é muito mesmo? bom. Acho que deve fazer tráfego. E aí, mas o engraçado foi Mas que pode fazer também, o ué, Pedro, se você o quiser. Pedro, A ele gente tinha... fica à vontade. O Pedro tinha se convertido pra casar com a Priscila. Aham. E aí foi tudo no mesmo dia. Se eu não me engano, foi até o Foi lindo batismo. também. Não, ele Foi. se batizou no dia. Foi. A O que eu achei meio Priscila- excessivo, que ele se batizou igual um bebê, vocês lembram? Ele botou só uma tanguinha. Então essa parte é brincadeira, gente. Não foi, tá de terno, tudo normal. Sim, a Priscila, ele entrou primeiro, né? Uhum. A Priscila só Não, foi entrou lindo depois. também. Depois, foi que bem ele- legal. Que ele passou pelos sacramentos. Foi muito lindo também. E para nós foi maravilhoso. Até hoje, sem dúvida, foi o dia mais marcante. Mas assim, da e o minha nosso vida. relacionamento, ele teve... Quando as pessoas olham assim, as pessoas até falam, né? Quando a gente posta alguma coisa na internet, a gente viaja e faz lá um álbumzinho de fotos e tal. E tem gente que fica puta e fala assim, nossa, mas a vida de vocês parece que é perfeita, que mundo vocês vivem. Eu falo, gente, Meu vocês, Deus. vocês esperam que quando a gente estiver tendo uma briga, uma discussão... gente Vamos poste. postar. que a gente- Fazer uma não, live. aí eu falo, você espera que eu abra uma live? Gente, Karina tá chorando ali agora, eu tô puto aqui, vamos acompanhar. Vamos ver onde você vai parar. Óbvio que não. Ou que eu vou fazer um desabafo na internet É, falando não do meu faz marido sentido. tóxico. É, Depois- acho que dá. Eu acho que, na verdade, esse é um dos pilares de um bom relacionamento. Sim. É a gente conseguir resolver os nossos problemas, nós dois, e então a gente conseguir viver a vida e levar sem passar isso pro resto das pessoas. Sim, e eu falo que os desafios do casal é o seguinte, eu acho que nem entre amigos se deve falar. Eu concordo. Ou você fala um Sim. com o outro, ou você fala num ambiente terapêutico, com um terapeuta, ou hoje a gente fala com o padre também. Né? Então hoje, seja num ambiente de direção espiritual ou num ambiente de confissão, é o lugar. Mas esse negócio, até mesmo você ficar falando com pessoas da família, com Não. amigos... Por que isso é nocivo? Vamos supor, você vai lá e você fala pros seus familiares sobre alguma coisa que a Malu fez, ou o jeito que ela tá sendo. Aí eles ficam bravos. Ficam Não, bravos. aí o que acontece? Eles vão acumulando esse lado, porque você não vai falar assim, nossa, hoje a Malu acordou e trouxe café da manhã na cama, fez massagem em mim, e foi incrível. Você não leva isso. E aí eles acumularam aquela imagem da Malu. Aí daqui a pouco a Malu mudou, corrigiu aquilo. Ela Só que parou eles o que eles tinham na continuam com a cabeça. e imagem você não dela. disse isso. Aí daqui 6 meses você fala de novo. Aí você vai fazendo as pessoas ao redor acumularem um ódio, acumular uma coisa super mal resolvida sobre a pessoa. Eu vou dar que um objeto do teu exemplo amor. até de conhecidos. Eu vou falar conhecidos para não citar quem foi. Né? Mas são pessoas próximas a mim e eu tive aquilo na minha infância, muito nítido. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu nunca falei mal da Malu para parentes ou amigos, porque eu vi o quanto é nocivo. Porque em conhecidos eu vi um casal que eles brigaram, e aí a mulher falou mal do homem para todo mundo, para toda a família, e 6 meses depois aconteceu o quê? Juntos de voltaram. novo. Queria voltar. A família falou, não pode voltar com esse cara. É. Não pode voltar. Você falou tão mal dele? Ah, não, eu exagerei. Entendeu? Putz. Então não tem como. Exatamente. E mesmo para amiga, esse tipo de coisa. Então, sobre o seu relacionamento, você conversa com o seu companheiro, com a sua Sim. companheira, em ambiente terapêutico Ou de direção espiritual. ou de direção espiritual. E aí, porque- nesses anos todos que a gente tá junto, há 8 anos, por diversas vezes o relacionamento quase acabou. Por diversas vezes. Karina tinha uma desconfiança muito grande de que por algum fator eu iria abandoná-la, eu iria traí-la, e nunca houve nenhum sinal disso, mas ela tinha muito a Receio. questão,
muito receio, sabe? Não pode acontecer comigo, não pode. Eu já tirei as malas da mão da Karina. Algumas vezes. De falar assim, me dá essas malas, você não vai embora não, você tá maluca. Para com essa porra, né? E sossega. Várias vezes. E a gente teve... E a Karina me apontando quais eram as coisas que eu tinha que corrigir em mim. Então, assim, não foi uma coisa que a gente se encontrou e como duas pecinhas de Lego que se encaixam. Não, a gente teve que se lapidar muito. Nós nos construímos muito. Foi a decisão de ficar, foi a decisão de melhorar, a decisão de falar, eu vou ser melhor por conta dessa mulher, eu vou ser melhor por conta desse homem. Foi um processo de construção. E eu não acho que vocês são velhos nem nada, mas eu sempre falo isso pro Bruno. Quando a gente já viveu bastante, a gente tem uma série de manias. Eu e o Começa um Bruno, relacionamento com 30 e vai com 20. A gente tem uma série de manias que a gente adquiriu enquanto estávamos juntos. Sim. Então a gente lida com aquilo como fácil. se fosse algo natural. Agora, quando você chega num relacionamento já com uma bagagem, é mais difícil. Sim. Então, é muito legal que vocês conseguiram, de fato... superar tudo. Superar e se encaixar, né? E não são só as manias da idade. Muitas vezes é a bagagem de relacionamentos também que você traz. Histórias de relacionamentos, os traumas de relacionamentos. Né? Então, você traz uma bagagem muito grande para esse relacionamento depois de uma certa idade. Com 20 anos, certamente, vocês não tinham tantas histórias. Né? Vocês não tinham tantas histórias de relacionamento. Eu já com 40, eu tinha muitas histórias, né? De dor, de sofrimento. Então, assim, foram alguns anos ali do nosso início muito difíceis mesmo. Dele ganhar a minha confiança. Porque ele nunca me deu motivo. Se eu falar que algum dia eu ainda me deu motivo de qualquer desconfiança dele, jamais. Mas eram coisas minhas, né? Eram coisas minhas. E ele tinha as questões dele. Eu acho que sempre foi muito mais questões ligadas ao trabalho, essa questão do dinheiro, né? Me assustava um pouco ver aquele comportamento dele em relação ao dinheiro, que nós tivemos que falar e refalar e trefalar. Aqui eu falo que é igual na Bíblia. Quantas vezes vou ter que falar? 70, não. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Tem que falar muitas. Teve coisas que a Karina teve que falar, sei lá, dezenas de vezes para que eu pudesse mudar. Não foi uma dezena ou duas. Foram dezenas. Até eu falei, aí, sei lá, na vez número 53, eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa para mexer nisso daí. Faz sentido, eu acho. Deixa eu ver. Talvez, né? Exatamente. Talvez.